é um mecanismo que integra este microsistema para a formação concentrada de precedentes vinculantes. Quando a gente fala em microsistema, não é frescura de linguagem. A gente sabe qual a importância de falar, olha, existe um microsistema da tutela coletiva. Porque eu tenho um problema, eu vou buscar a solução dentro do microsistema. Não tenho, eu vou para o Código de Processo Civil. Então eu quero saber como que se faz a revisão da tese. Eu vou no microsistema. A lei de súmula vinculante fala na possibilidade de pedido de revisão da tese. Isso se aplica ao IRDR. Porque o que é o IRDR? É um incidente para formar precedente vinculante. O que é a técnica de julgamento de recurso repetitivo? Claro, vai ser também para resolução de demandas repetitivas. Aquelas que estão suspensas. Mas a tese lá fixada, ele também é um instrumento para formação do precedente. O que é a técnica do artigo 332 do novo Código de Processo Civil? Uma técnica para resolução de ações repetitivas. O artigo 332 é uma técnica para julgar imediatamente ações repetitivas. O que é o artigo 932 do novo Código, incisos 4 e 5, contrata dos poderes do relator? É uma técnica para o julgamento monocrático de recursos repetitivos. O 932 não é uma técnica para formar o precedente, é para aplicar o precedente aos recursos repetitivos. Entendeu? Então, o novo Código de Processo Civil é estruturado dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado na nossa atuação aqui. Porque quando nós somos, na prática, ajuizar ações ou interpor recursos repetitivos, nós precisamos conhecer quais são os precedentes vinculantes. Isso é plenamente aplicável às ações coletivas. Vou dizer, tem tese dizendo a responsabilidade civil em matéria ambiental, vamos lá. Está lá, STJ. Sei que você atua meio ambiente de trabalho. Mas entendimento semelhante. Tem várias decisões lá muito interessantes. A responsabilidade é objetiva. Ela é baseada no risco integral. Isso é vinculante. Não se admite excludentes de responsabilidade, porque é teoria do risco integral. Isso é entendimento vinculante do STJ. Se é vinculante do STJ, para nós, da Justiça Comum, não é o Tribunal Superior do Trabalho, é o STJ, para nós, o processo civil comum é vinculante. Não cabe mais discutir, não venha contestar uma ação civil pública e dizer que a responsabilidade em matéria ambiental, a não ser que você faça o distingue. Que ela não é objetiva e que ela não é baseada na teoria do risco integral. Não adianta citar, por exemplo, Toshio Mukai e dizer assim, não, ela não é baseada no risco integral. O STJ entende, o entendimento é vinculante. É isso que nós precisamos trazer para as ações coletivas, esse know-how. Eu estou aprendendo também. Estou tentando aprender a trabalhar. Eu vou ajuizar uma ação, primeira coisa, tem que pesquisar a jurisprudência. Por isso que o STJ adaptou, por exemplo, o seu site e tem as teses lá por matéria. Isso eu não ainda dá tempo. Então, o IRDR, eu estou vendo aqui que o Edilson vai falar, fica tranquilo, vocês vão estudar, mas olha só o que eu vou pensar aqui, que é muito importante. Então, aproveitem lá, estudem o IRDR com o Edilson e vejam. 985, inciso 1. Julgado o IRDR, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Lá no STJ, num dos recursos repetitivos sobre matéria ambiental, a tese de que podem ser fixados padrões acerca de questões de fato. Vou invocar, se for o caso. Eu tenho aqui um caso que é repetitivo. Os empregados da mesma empresa discutem uma ação coletiva. Se eu viajar, falar bobagem, me perdoe.
Mas o Ministério Público, um legitimado, entrou com uma ação para tutelar direitos individuais, homogêneos ou coletivos pela existência de relação jurídica base, né, de determinados trabalhadores. Muito bem. Existem questões de direito, mas vamos imaginar nesse caso que não tem questão de direito. A questão de direito se discute, tranquilo. Existem questões fáticas a serem discutidas. Aplicando a ratio decidendi em matéria do que se estabeleceu no julgamento de matéria ambiental, é possível fixar determinados padrões, ou seja, fixar que, primeiro, a empresa agiu como culpa. Fixar coletivamente quais serão os critérios para a fixação do valor da indenização. Padrões fáticos que depois a vítima faz a conta, faz a planilha, quando ela for pleitear ou for calcular o seu dano individual. Por quê? Nós estamos armados com um procedimento para definir questões de direito, mas o STJ já entendia, mesmo à luz do Código anterior, que era possível fixação de determinados padrões fáticos para orientar a fixação da indenização individual ou da providência individual a ser tomada. Por exemplo, lá envolveu contaminação, um caso meio semelhante ao muito menor proporção, mas semelhante ao caso de Samarco. Samarco. Estou igual a Dino, que confundindo. Samarco. O caso semelhante. Vários pescadores que viviam daquilo. O STJ fixou determinados padrões. É pescador, tantos anos vai fixar, vai ser um salário mínimo para cada um, em função disso, em função daquilo. Você estabeleceu padrões, envolvendo questões fáticas. Esse know-how que é muito interessante para transportar para as ações coletivas. Então, está aqui. Eu vou pular algumas coisas, senão o Dilson vai ficar bravo comigo. Publicidade, suspensão dos processos. Mas, vamos combinar uma coisa, só para sacanear o Edilson. Se vocês entenderem que isso aqui é uma técnica de julgamento de casos repetitivos, todo julgamento de caso repetitivo, como é o IRDR, seleção de casos representativos da controvérsia, decisão de afetação, remessa a um órgão hierarquicamente superior, instauração de um procedimento qualificado, audiência pública, amicus curiae, intervenção do Ministério Público, fixação da tese, uma decisão qualificada. Eu não tinha falado disso. A decisão tem que apreciar todos os argumentos favoráveis e contrários à tese. Decisão qualificada. Decisão com efeito vinculante. É o que se faz no IRDR. Seleciona o caso representativo, encaminha para o Tribunal de Segunda Instância. Eu vou ser repetitivo. Profere uma decisão, suspende os demais casos, instala o procedimento, fixa a tese, devolve para a aplicação. O que é que se faz no recurso especial? Aliás, se tem recurso especial repetitivo, é porque tem ação repetitiva, que gerou recurso repetitivo. Então, o que o 332 fez foi criar uma técnica para julgar a ação repetitiva, porque a ação repetitiva gera recurso repetitivo. Né? Então, se vocês entenderem essa técnica, veja como facilita a vida de vocês. Para não ficar estudando. Se vocês bobearem, vocês vão estudar 20 vezes a mesma coisa. Porque é uma técnica não representativa, né, que parte da seleção de casos que são escolhidos como representativos da controvérsia. Como é que se julga recurso especial repetitivo? Como é que se julga recurso extraordinário repetitivo? Como é que se julga a questão da repetição geral? Como é que se procede com o IRDR? Como é que se... A técnica é essa. A técnica é essa, eu não vou repetir mais uma vez, mas vocês aprenderem. Então aproveita para discutir o que é overruling, o que é ratio decidendi, para aplicar melhor esse caso, porque a técnica é exatamente esta. E, fixada a tese, se aplica a processo coletivo. Pedido de distinção, o novo código prevê em relação a recursos repetitivos. As partes deverão ser intimadas. Aqui a distinção é o seguinte: foram afetados, agora tem que falar no plural, não pode mais ser singular, né? Escolha de um caso, escolha de casos com o novo código, representativos da controvérsia. Porque o grande problema nessa técnica é escolher bem os casos que efetivamente são representativos da controvérsia. Então, na escolha desses casos, e isso é extremamente importante,
isso vai gerar a suspensão dos demais. Aí alguém, os advogados vivem reclamando disso, mas espera lá, o sujeito tem o seguinte problema: olha, mas o meu caso não tem similitude fática com aquele que foi suspenso. Uma reclamação dos advogados hoje. O que eu vou fazer? Mandou suspender o meu processo, mas não tem similitude fática. Pedido de distinção, que agora está regulamentado pelo novo código. O juiz que suspendeu, ou o relator que suspendeu, ele é obrigado a analisar esse pedido de distinção, para dizer: olha, o meu caso não pode ficar suspenso porque ele é distinto, ele é diverso, ele não tem similitude fática. Marcos, aproveitando que no nosso caso do processo de trabalho, é muito uma acumulação de pedidos, né? Nossa objetiva. Aí como é que ficaria, né? Isso não é uma questão. Tem casos mais urgentes, tem alguns pedidos mais urgentes para serem. Exatamente. Isso não é uma questão pacificada, mas não tem sentido suspender. Isso é contra aquele princípio de prestação jurisdicional em prazo razoável. Não é porque um dos pedidos é afetado com relação a essa questão que a gente pode paralisar um processo que tem que seguir em relação a muitas outras coisas. Eu chegaria ao ponto, então, de dizer que se desmembre. Que se desmembre, porque não tem o menor sentido você paralisar um caso que um dos pedidos fica afetado, porque ele tem uma questão repetitiva, e não permitir o procedimento em relação aos demais. Na verdade, é um caso que não deveria nem ser suspenso, deveria prosseguir em relação ao todo, e eventualmente não se julgar o todo, sobrestar-se só o julgamento, não se julgar o todo, porque não tem o menor sentido isso. E agora nós temos essa arma que é o pedido de distinção. É distinto por quê? Porque tem outros pedidos. Isso por si só já é uma distinção, que a gente não pode negar. A decisão qualificada, o conteúdo do acordo abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados, favoráveis ou contrários, numa audiência pública, né? Tudo que foi levantado pró e contra tem que ser apreciado. Prefiro que uma tese seja fixada num procedimento qualificado do que uma tese seja fixada num julgamento de um recurso especial. Ou, caso vocês, um recurso de revista. É melhor que se instale um procedimento com intervenção do MP, com amicus curiae, com audiência pública, com a fundamentação qualificada, do que a gente nem fica sabendo um recurso foi afetado, foi julgado, criou a tese e é vinculante agora. Então, eu não sou contrário ao IR-DR, porque eu prefiro um procedimento qualificado, com todas essas garantias, do que uma tese fixada, às vezes, sem participação da comunidade jurídica. Aí a tese obrigatória, não observada a tese, cabe reclamação. Hoje a doutrina distingue, é muito importante, a reclamação do Código de Processo Civil e a reclamação constitucional. Então não é que existem duas reclamações, mas existe a reclamação constitucional, prevista no artigo 102, no caso do Supremo, no artigo 105, sempre no primeiro inciso. A competência do Supremo, do STJ, para julgar a reclamação, para garantir a autoridade de suas decisões, enfim, para garantir súmula vinculante. Isso é reclamação constitucional, isso aqui é reclamação do Código de Processo Civil, por decisão que afronta precedente do vinculante. Então, a reclamação vai ser um instrumento que vai passar a ser do nosso uso. Qual é a dúvida que nós estamos? Eu tenho uma reunião, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente se arvora a fazer algumas coisas, a estudar, dar palestra, pronto, sem prejuízo dos meus processos, além de estar dando palestra para os promotores, tudo, fui convocado para o Procurador-Geral para uma reunião, acho que terça ou quarta-feira da semana que vem, para definir atos normativos para os promotores de justiça. Não sei se vocês têm esse problema, mas, por exemplo, quem vai ajuizar essa reclamação é o promotor de justiça ou é o Procurador-Geral? Quem vai suscitar o incidente? Quem vai suscitar o IR-DR. Por quê? Porque são questões estratégicas, inclusive. Nós vamos suscitar aqui que a gente corre o risco de criar uma tese contrária ao nosso entendimento. Selecionar mal. Selecionar, concentrar, ouvir os colegas. Então, felizmente, o atual Procurador-Geral, a gente vem reivindicando isso há muito tempo, felizmente, o atual Procurador-Geral
acolheu esse pedido, em compensação, nomeou 2 pessoas para fazer os atos normativos e, felizmente ou infelizmente, não sou eu. Né? Eu falo, felizmente seria ótimo, mas eu faço assessoria do Procurador-Geral de Justiça, eu faço todas as ações contra o MP, por exemplo, conflitos de atribuições na área civil. Ontem eu saí de São Paulo tarde da noite, porque hoje eu tinha esse compromisso aqui com vocês. O volume é enorme. O que tem de ação contra o MP hoje, ação rescisória, de julgados, missões coletivas. Aliás, a ação rescisória mudou bastante. Bastante não, mas tem novidades. E ações anulatórias de TAC. E a gente não sustenta que não tenha legitimidade, não. A gente quer atuar nessas ações, não é a Fazenda Pública, não. Nós temos legitimidade para figurar no polo passivo, o Tribunal de Justiça é pacífico, nos dá essa legitimidade, por quê? Não adianta deixar para a Fazenda Pública defender os nossos TACs. Nós temos que fazer a defesa deles. Mas eles atuam conjuntamente? Não. Só quando há, que aí a gente pede um pedido de indenização, quando há repercussão patrimonial. Quando é questão da discussão da validade ou não, sem Fazenda Pública. Nós oficiamos o setor público também. Excelente. Nós fazemos isso, é que a Fazenda não gosta. Por causa da nossa tese, né? Que tem repercussão patrimonial, quem paga é a Fazenda. Então tem que chamar a Fazenda. Agora, se é para desconstituir o TAC, a gente não atua junto com a Fazenda, no âmbito estadual. Nós defendemos, a não ser que o TAC também tenha sido celebrado por algum órgão público em conjunto com o Ministério Público. Aí sim. Mas fora isso, não. Então, é isso, né? Não é fácil, não. Né? Ó, pessoal, efeito vinculante, essa questão é muito importante. Isso agiliza muita coisa. Os promotores têm gostado disso. Efeito vinculante, diferentemente de efeito RH-ONS e multipartes, o efeito se dirige ao Poder Judiciário e à administração pública. Aliás, quem está obrigado a observar uma súmula vinculante? O que a Constituição diz? O que a Lei 11.417 diz? Quem está obrigado a respeitar uma súmula vinculante? Os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal. Porque efeito vinculante se dirige ao Judiciário e à administração pública. Pelo menos o efeito vinculante direto. O efeito vinculante indireto atinge o Legislativo. Nós temos casos de condenação por improbidade administrativa de mera reedição de ato legislativo declarado inconstitucional. Isso é abuso do poder de legislar. Mera reedição. Então, uma vinculação indireta ocasionou, conseguimos já, no Estado de São Paulo, condenação por improbidade administrativa nessas situações. Agora, uma coisa que, embora o Edilson para falar sobre o tema, não deixe de frisar. No caso do IRDR, se o IRDR tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, serviços públicos, para mim eu leio isso aqui genericamente. Se a IRDR tiver por objeto prestação de serviço público, sobretudo serviço essencial, tutela de direitos fundamentais sociais, por exemplo. Aliás, a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 2, nos diz que cabe ao Ministério Público zelar pelos serviços públicos. Um inciso que às vezes fica meio... O Ministério Público Estadual é muito esquecido. Então, envolve serviço público, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação. Temos dito para os colegas, olha, oficiem, expressam recomendação com base em precedentes vinculantes, porque efeito vinculante também se dirige à administração pública. É norma. É norma. É fixação de norma, de conteúdo normativo. Então, às vezes, entrar com ação para fazer cumprir o que está na norma. Aqui já foi decidido qual é a norma, que se extrai do texto. Então, e o princípio da legalidade que rege a atuação da administração pública? Então tem que cumprir a norma, portanto tem que cumprir a norma fixada no incidente. Bom, eu vou pular isso aqui porque
Aliás, sabe o que aconteceu? Só para dizer sobre efeito vinculante. Quando veio a emenda constitucional número 3, ela deu efeito vinculante, eficácia erga omnes, as decisões proferidas na ADECOM. Não é mais essa a redação, essa é da emenda constitucional número 3. Veio a lei que regula a ADIM e a ADECOM, a lei ordinária deu efeito vinculante à ADIM e à ADECOM. Lei ordinária deu efeito vinculante sem previsão constitucional. A matéria foi discutida pelo Supremo. É um acórdão que foi votado por maioria. Aí, é constitucional a lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo em ação direta de inconstitucionalidade. Óbvio que é. Não vem dizer que um efeito vinculante previsto em lei ordinária ele é inconstitucional por ser previsto. Não, se ele tiver razão de ser, não é necessariamente inconstitucional. E uma razão de ser é a isonomia de tratamento judicial. Eu vou pular tudo isso aqui, mas, repito, está à disposição de vocês. Recursos repetitivos, só vou fixar mesma regra do artigo 1040. Recursos repetitivos que versarem sobre questão relativa à prestação de serviço. Tese fixada em recurso repetitivo. Publicado o acordo paradigma, é válido para ação individual e ação coletiva, não esquecendo. Então, aquela mesma questão que eu disse para vocês. Novo Código de Processo Civil com reflexo na ação coletiva. Mudando um pouco o assunto, então, para a gente falar de alguns outros aspectos, mais questões vocês verão, então, muito bem com o professor Edilson. Antes, eu poderia fazer uma pergunta? Claro. Sobre a questão das ações coletivas. Qual a sua opinião sobre aquele veto do artigo que permitia que houvesse a conversão da reclamação individual em ações coletivas? Bom, eu cheguei até a escrever um texto e eu não apaguei em função do veto, tá? Numa coletânea que saiu da Saraiva sobre o novo código. Falo dos impactos do novo código de processo coletivo e acho que isso seria um dos instrumentos. Nós temos, eu acho que é o seguinte, o veto se deu porque a questão precisa ser melhor amadurecida. E também para dizer que a presidência podia vetar alguma coisa. Foi meio uma... Porque quem tem o poder, quem às vezes quer dizer, não, eu quero ter o poder de vetar, então precisa ter uma moeda de... Mas a questão precisa ser mais amadurecida. A verdade é que a conversão da ação individual em ação coletiva, ela abrangia aqueles casos que nós chamamos de ações pseudo-individuais. Existem ações pseudo-coletivas, que me parece não é o caso, que, por exemplo, quando a jurisprudência, tanto do STJ, do STF, diz assim, o MP pode ajuizar uma ação civil pública para tutela de um direito do idoso. É uma ação pseudo-coletiva, não é ação coletiva. Está tutelando uma pessoa. Né? Bom, mas não é o caso. O caso é das ações, se a gente analisar aquele dispositivo que foi vetado, das ações pseudo-individuais. Por que pseudo-individuais? Porque são ações individuais que têm reflexo coletivo. Uma pessoa com deficiência ajuiza uma ação em face de uma instituição de ensino, porque ela está tendo dificuldade de acesso, porque não está garantida a acessibilidade por aquela instituição. Aquela decisão movida pelo aluno X não é uma ação individual, é uma ação pseudo-individual. Por quê? Porque ela vai beneficiar todos os atuais alunos que têm dificuldade de acesso e vai garantir a acessibilidade para os futuros alunos. Ou seja, a decisão é de efeito erga omnes, tutela direito difuso.
Então o código prevê que nesses casos, se a gente analisar as hipóteses, são ações pseudo-individuais. Nesses casos, o juiz deveria transformar estas ações pseudo-individuais em ações coletivas, porque elas são, na verdade, ações de alcance coletivo. O que resta hoje, o juiz pode extrair cópia e oficiar para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, né? Lá no artigo 139, num dos incisos, né? Para garantir isso. Mas eu acho que isso precisava amadurecer mais. Não há ainda um amadurecimento da doutrina em relação à disciplina dessas ações pseudo-individuais, pseudo-coletivas. É o medo do novo, que não é ainda muito bem entendido. Mas, na minha opinião, era um avanço. Na minha opinião, era um avanço. Embora com algumas complicações, né, pela forma como estava regulamentado, mas a verdade é essa, existem ações pseudo-individuais. Isso. E convido vocês, então, a escreverem, a refletirem sobre ações pseudo-individuais, que a gente já amadureceu esse tema no direito brasileiro. Então, eu acho que é mais isso, na minha opinião. É um medo do novo, só isso. Uma associação que ajuda os tribunal a ser um julgado possivelmente com a análise de provas e vai ser julgado. Exatamente. Esse é um grave problema. Imagine se for escolhido como representativo de controvérsia. Por isso... Aí a gente tem que torcer para não chamar de Ministério Público. Ação coletiva passiva, né? Também, às vezes, que, por exemplo, o Ministério Público Estadual não gosta de ação coletiva passiva. Pelo que lazar é lazar, hein? O que é uma ação rescisória de uma sentença num processo que foi movido pelo Ministério Público? Cá entre nós. Você está gravando aí? Tá, mas fica entre nós, né? O que é uma ação rescisória de um acórdão proferido numa ação civil pública? Ação coletiva passiva. Que é uma ação que produzirá efeitos contra a comunidade que beneficiada pela sentença coletiva. Mas a gente fala, não tem, quando o sujeito propõe ação, porque não tem, precisa haver regulamentação legal. Pelo que lazar é lazar, né? Aquela história do John Crane nas bruxas, né? Pelo que lazar é lazar. Bom, é uma dificuldade. Eu acho que é um outro problema, né? Nós temos vários casos, né? Que precisam, ações pseudo-individuais, essas ações coletivas, né? Ações coletivas, né? Isso é uma ação coletiva. Às vezes, sobre a veste de uma ação individual. Produz efeitos que podem ser contra a coletividade. Então, o juiz precisaria ficar atento, a nossa intervenção precisaria ser atenta em relação a essa questão. Algumas questões importantes. O novo Código de Processo Civil, posso mudar de assunto agora? Não sei se eu respondi. Não tem muita resposta também. O novo Código traz algumas questões muito interessantes para uso nas ações coletivas. Por exemplo, tutela monitória. Desculpa, eu vou falar tutela monitória também, mas a tutela inibitória. A doutrina sustentava a possibilidade de ação inibitória, né? E acho muito importante em matéria trabalhista. A ação para evitar o ilícito, ou para remover o ilícito, ou evitar a reiteração da conduta ilícita. A verdade é que a jurisprudência já aceitava, mas não havia regulamentação legal da ação inibitória. E agora nós temos aí no parágrafo único do artigo 497, para vocês terem se localizarem, o 497 trata da ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer. Porque a tutela inibitória, ela envolve impedir uma conduta, a reiteração de uma conduta ou remover a conduta. Conduta é ação ou omissão. Ação ou omissão é fazer ou não fazer. Então agora, no parágrafo único do artigo 497, que trata das ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, consta que para a concessão da tutela específica destinada a, agora vem a inibitória, inibir a prática, inibir a reiteração ou a continuação de um ilícito. Imagine uma empresa, sei lá, desculpem os exemplos, me corrijam, por favor. Uma empresa, aliás, eu já participei disso, como vítima.
Uma empresa contrata servidores, não os registra, faz lá não é pejotização, mas uma contratação camuflada de trabalhadores, mas como autônomos. Constata-se, essa conduta é ilícita. Então temos que remover essa conduta ilícita, regularizar a situação daqueles trabalhadores e impedir a reiteração da conduta ilícita. Ação inibitória. Então, fundamento agora, legal, específico, parágrafo único do artigo 497, inibir a prática, a reiteração ou a continuação, tutela inibitória. Ou tutela de remoção do ilícito. Tutela inibitória, tutela de remoção do ilícito. Ou para remover o ilícito, é irrelevante a ocorrência de dolo. Claro, a corte na cognição do juiz, não se discute dolo, culpa. A conduta é contrária ao direito. O que é legal da sistematização é que fica bem clara a adoção da tese de que ilícito não se confunde com dano. Ilícito é comportamento contrário ao direito. É possível uma ação para inibir o ilícito, para remover o ilícito, onde não se discuta a culpa, lato sensu, onde não se discuta a questão do dano. Porque a tutela, em matéria ambiental, que é uma área que eu tenho um pouco mais de experiência, a gente usava muito isso. E tem uma empresa que exerce uma atividade sem licenciamento ambiental, praticando conduta ilícita. Precisa se adequar, precisa submeter ao licenciamento. Aí vem a contestação, não, mas não causou dano, o Ministério Público não provou que causou dano. Não é ação de remoção do dano, não é ação reparatória, é ação inibitória ou de remoção do ilícito. Então era uma discussão travada nessa área doutrinária que confundia muito o Poder Judiciário, às vezes, que caía nessa linha defensiva, que a gente enfrentava o problema. Então é muito legal. Aqui o que eu lembro dessa passagem inesquecível, é que eu participei dessa audiência pública na Câmara dos Deputados. A gente queria criar um mandado de segurança contra particular. Aí foi lá o Marinoni e tal, bolamos, principalmente ele, bolamos, aí foi indevido a minha parte. Ele, ele, o Mitidieiro, bolaram lá. Quando os deputados leram aqui, vocês querem criar um provimento mandamental emitido pelo juiz? Não, isso não vai dar certo. Não aceitava a ideia. Mas, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um mandado de segurança contra particular. Você pode impor um comando, mas mais do que isso, quer ver? Disfarçado no código. Lembrando que isso pode ser comissivo ou omissivo. Sensacional, disfarçado no código. Quer ver? Possível tutela mandamental na execução por quantia. Olha só. O juiz, poderes do juiz. Inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Para mim, Mário dizia para mim dos convênios, muito legal, vou levar o pessoal lá para copiar de vocês esses convênios, para ter acesso à informação, para promover a execução por quantia. Uma empresa que tem grande capacidade patrimonial, se ela tem grande capacidade patrimonial, por que promover execução expropriatória? Uma empresa que tem capacidade, ela que tem que apresentar o patrimônio, tem que cumprir. Ou seja, até 17 de março de 2016, a gente pode dizer que não cabia astrente em execução por quantia. A partir do dia 18 de março de 2016, conforme enunciado normativo número 1 do STJ, aprovado por unanimidade, o quadro entrou em vigor de 18 de março de 2016, é possível astrente em execução por quantia, por que não? Tem grande capacidade econômica, por que eu vou penhorar bem? Por que eu vou penhorar bem para avaliar o bem, para ir para a asta pública, para transformar o bem meio em bem fim, se a empresa tem grande capacidade econômica? Discutir
de ordem preferencial. Ordem preferencial. Pague em tal prazo. Eu sei que a tese vai ser, não, mas já tem aquela multa de 10%, mas aqui é o exercício do poder do juiz determinar a medida indutiva em caso que se justifique. Uma outra coisa, veja, mera opinião, acho, não devemos banalizar isso. Porque se banalizarmos, teremos jurisprudência em sentido contrário. Escolher bem o caso, né, e promover execução. Desculpa a expressão, zona do novo Código de Processo Civil, eu não vejo outra expressão. Mercadoria ruim. Tutela provisória é ótimo, mas muito mal regulamentado. O Código prevê, ou seja, em ação civil pública hoje, a gente pode pedir tutela provisória de urgência e de evidência antes de procuração, juntamente com a petição inicial, ou no curso da ação. Não há previsão para uma ação cautelar autônoma, pelo que lazar e lazar. Não dá para negar a existência de ação cautelar autônoma. Na prática. Mas não há previsão no Código. Não há previsão no Código em relação à ação cautelar autônoma. Em matéria tributária, por exemplo, todos estão defendendo. Eu preciso de uma ação para obter certidão positiva com efeito de negativo. Simplesmente isso. Não tem ação principal de desconstituição de crédito. Não, é simplesmente uma ação cautelar probatória, autônoma. Né? Ou seja, a gente vai ter que admitir. Mas, de qualquer forma, no novo Código, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, muito reflexo. O novo Código cria situações